Fala galera, olha o novo Omelete TV agora porque está estreando o Ben-Hur e temos aqui no estúdio uma honra receber o Rodrigo Santoro. A gente estava comentando aqui antes de gravar que o Érico tinha te entrevistado na Junket do primeiro 300 e tal, isso já faz bastante tempo, né? Você tá em Hollywood já faz... Exatamente, por aí, 10 né? anos. 10 anos. E você viu Hollywood mudar nesse tempo ou não dá pra perceber isso muito? Dá pra perceber. Eu vi muito. Vi através, enfim, das coisas que eu leio, por exemplo. Antes eu recebia coisas pra ler e era muito mais estereotipado. Sure. Eu ia te perguntar isso, se você chega a sofrer, porque eles falam muito de que os atores latinos lá sofrem um preconceito justamente do estereótipo, assim, de querer que você seja, você não é latino o suficiente, ou você tinha que ter a pele mais escura, ou você tinha que ter mais sotaque, menos sotaque. Então como foi pra você? Existia assim? mais, exatamente quando eu cheguei lá há uns 12 anos atrás. Mas isso se transformou bastante. Eu acho que o mercado hoje em dia está muito mais aberto. E os exemplos estão aí, né? Tem gente do mundo inteiro trabalhando nos Estados Unidos, com mais espaço e com personagens que não são necessariamente latinos. Eu já tive até a oportunidade de fazer personagens que foram escritos para americanos e aí eles não encontraram ator, acharam que eu era adequado para o personagem e não transformaram o nome para José. The bag's in the car, Jose. The name is Gomez. Whatever. Yeah. Os seus dois papéis não os mais conhecidos, né? Porque você fez o Jesus Cristo agora, então você vai ser conhecido por esse papel agora depois que o filme estrear. Mas o outro papel que você ficou muito marcado na sua carreira americana é o Xerxes. E são dois personagens maiores que a vida, assim. Você acha que esse tipo de personagem se encaixa, pelo menos na visão do produtor ou do realizador, se encaixa no seu perfil pelo seu tipo de atuação, assim? Por que esse tipo de papel funciona pra você? É difícil te responder porque, no caso do 300, por exemplo, para quem conhece a graphic novel, né, a história em quadrinhos, é um negro. Ele não tem o meu perfil. Ele acabou chegando a mim através de um produtor do filme, um produtor associado, e que vinha muito ao Brasil e tinha visto os trabalhos que eu tinha feito no Brasil e me pediu para eu fazer um tape, fazer um teste mesmo, que eu fiz e mandei. O diretor gostou do que eu apresentei no teste e assim me escolheu para fazer o papel. Mas eu não tinha uma característica, eu não tinha nem o biotipo do personagem, muito pelo contrário. Então foi uma escolha de elenco que se deu através desse processo que eu te contei especificamente, assim. Eu não acharam que eu tinha a cara do Xerxes. E o Jesus, como chegou pra você, assim? Você fez teste ou chegou pra você o Jesus convite? não. O Jesus chegou o convite que me provocou N reações internas. Eu fiquei, na verdade, surpreso e ao mesmo tempo receoso e ao mesmo tempo estimulado, e foi uma mistura, mas alguma coisa me dizia, uma coisa muito interna mesmo, me dizia que eu não devia ficar gastando muito o cérebro para decidir. Eu tinha que tomar uma decisão muito mais interna e foi assim que eu decidi, foi assim que eu vivi a experiência e foi maravilhoso. Love your enemies. God is love. Na verdade, engloba uma série de coisas, né? A experiência foi muito forte, não é o resultado. O que é mais interessante nesse filme, no Ben-Hur, é que, diferente das outras histórias que a gente já viu sobre a jornada de Cristo, né? A história do Ben-Hur é a história do personagem, Judá Ben-Hur. Não é a história de Cristo, mas ela se passa durante a época em que Cristo estava na Terra. E a gente sente os ensinamentos de Cristo através do olhar dos personagens. Essa é a diferença. Então, te faz refletir, te faz pensar, te faz sentir. Você se interessaria por esse cinema americano de filme de ação, que é uma das especialidades que eles fazem e tal. E eu lembro que eu te entrevistei uma vez e você disse que você chegou a ser convidado, ou você foi sondado para fazer Aquaman, esse filme de super-herói, um filme da Liga da Justiça. Fui. No filme de ação, quando você fala isso, a primeira coisa que eu imagino é cavalo. Então, tem uma criança que fica muito feliz com essa ideia. Mas, naturalmente, existe o outro camarada que já tem uma estrada e que já viveu certas coisas e que precisa se conectar com aquilo que vai ler. Então, acho que tem que ser um casamento das duas coisas. Mas eu não tenho o menor preconceito, eu procuro não ter preconceito com nada, cara. Falavam muito pra mim essa coisa da novela. Você não vai fazer novela nunca, agora você faz cinema, que você tá trabalhando. Eu falei, não, você tá enganado. É uma questão do tamanho, né, do compromisso. Eu não consigo imaginar fazendo um trabalho que dura 10 meses. Mas se for alguma coisa mais curta, não, você já foi pro cinema, não vai pra televisão. Estão enganados, passei anos dizendo e achavam que era demagogia. Mas a ideia de fazer a novela, de ir para um horário onde as pessoas... entrar em contato de novo com o público, é uma coisa que só existe na televisão, especialmente televisão no Brasil. Porque a gente tem a cultura, né? A novela faz parte
Acho que, sei lá, tá no nosso DNA. A TV nos Estados Unidos ela tem um perfil meio diferente, né? Aliás, você vai voltar a trabalhar com... super segmentado, né? E você tem, As séries, né? A gente trabalha muito com as séries. Tem gente falando que o Westworld pode ser um novo Game of Thrones, assim, tanto por ser da mesma emissora, como você mesmo estava falando antes, que ela não é só ficção científica, ela tem western, ela tem um monte... E o Game of Thrones é uma série que ela consegue ser fantasia pra gente que não é público de fantasia. E essa pode ser uma série que ela pode chegar num público maior, que nem o Game of Thrones chega. E aí, como tá a sua expectativa? Procuro trabalhar com não expectativas. Não expectativas. É um exercício zen, é difícil, eu sei, mas é um caminho muito interessante. Então eu realmente não fico ali sofrendo e tem que dar certo, porque não temos o menor controle. Quem diria que o Game of Thrones ia ser o sucesso que foi? No one. Não tem exatamente, eu acho que uma fórmula. Elas acontecem, então não tem como a gente prever o que vai acontecer. Então a minha expectativa é de estar aberto para o que vier, mas o mais importante realmente é a experiência. É o que eu passo enquanto eu faço, até porque isso também é a minha vida, né? A gente está vivendo enquanto a gente trabalha. Por isso que é legal fazer o que a gente gosta. E como foi essa experiência? Foi maravilhoso. Isso eu posso lhe dizer. A gente tem produtores incríveis, que é o J.J. Abrams e o Jonathan Nolan, e a gente tem também um elenco incrível. Então os ingredientes são ótimos. O texto eu olhava e não tinha uma vírgula, não tinha que fazer absolutamente nada. Era simplesmente se preocupar de não estragar aquilo que estava ali. E isso me impressionou muito. Temos os ingredientes. Agora, o resultado que vai ser, se as pessoas vão, eu vou torcer muito para que dê muito certo. A gente não sabe. Tem essa coisa que as pessoas esperam da série de TV do J.J. Abrams, que tem aquela coisa da série operar em função da reviravolta e das intrigas e das situações. Você acha que você se preocupa muito com criação de personagem? Para você é meio libertador que o foco não seja exatamente no arco do personagem, mas e sim nessas viradas que acontecem o tempo inteiro? Isso é um ponto bem interessante e é uma característica mesmo do trabalho do J.J. O interessante de fazer um projeto como esse é que primeiro é o que eles chamam do ensemble, né? É um grupo de atores. Você não tem uma história só acontecendo, não é um protagonista. Esse formato me encantou, assim. Eu tô um pouco fascinado ainda com essa história da gente... A gente vai seguindo por aqui, aí você... não é por aqui. Aí vai por aqui. Então você realmente nunca sabe exatamente o que está acontecendo. Até para... você que está dentro, no meu caso, eu como ator que estou fazendo a série, eu também não tenho essas informações todas. Literalmente, né? Porque você não recebe o roteiro antes. Exato, a gente recebe próximo da hora de trabalhar. Houveram momentos em que eu cheguei bem próximo de filmar e ainda não tinha, e recebi e fui filmar e se vira nos 30. Dude, come on, French it up. Aí, palminha, pronto. Eu vou ficar o Cisne Magal, daqui a pouco a gente aqui. O amor é todo dela. Esse negócio de ter chegado lá, em Hollywood a gente vê assim com uma aura de meio magia, assim, que as pessoas não existem de verdade. Aí quando você chega lá e você trabalha com o Schwarzenegger, sabe, uma coisa assim, qual foi o momento mais surreal pra você, que você vê, nossa, eu tô aqui dentro, assim? Trabalhar com o Schwarzenegger, né? Eu acho com ele, sabe por quê? Porque ele fez parte de um universo do meu imaginário, o Exterminador, o Conan o Bárbaro. Eu lembro que eu vi, eu ficava, cara, esse cara com essa espada gigante, o cara era enorme. Numa época onde a gente não vivia o que a gente vive hoje, que todo mundo é sarado, né? Então ele era uma figura quase mítica, assim, pra mim. Então, realmente, no set, eu me lembro de uma vez, numa ceninha que eu tinha com ele no filme, que ele me dava cobertura. Roda o VT, do que eu tô falando. Aí, eu lembro que na hora do ensaio ali, aí ele tinha que falar, vai que eu te dou cobertura. E aí no ensaio ele falou, aí tem uma hora que eu parei, aí sabe quando tudo suspende, eu olhei, eu falei, cara, o Conan, Exterminador, tá falando que vai me cobrir, Aí eu falei, eu me senti dentro de uma sessão da tarde. Ele foi muito gentil, eu achei ele ótimo, assim, eu me diverti, achei ele bem-humorado. Eu acho que também ele estava muito feliz em voltar a trabalhar, porque ele estava saindo da carreira política. Foi o primeiro filme que ele fez depois da carreira política. Então ele estava com muita disposição, muito no set o tempo todo. Foi muito legal. How are you, Sheriff? Old.
Olha só, um jovem aqui com esse monte de história pra contar. Eu queria agradecer aqui a presença do Rodrigo Santoro, que tá lançando o Ben-Hur. E você aí, não deixe de curtir o vídeo, assinar o canal e dizer aí nos comentários também o que você está esperando desse grande épico religioso, épico de bigas e cavalos e várias coisas grandiosas. Épico, história de um herói clássico, uma história de redenção. Aquele filme épico, mas que tem muitos valores aí juntos e faz a gente pensar e sentir os ensinamentos de Cristo de uma forma diferente. Só por isso acho que já vale a pena conferir. Olha só, Ben-Hur. perfeito.